E aí, meus queridos amigos aqui do Súdito da Rainha, satisfação ter você aqui comigo. Eu sou o professor e escritor William Castilho e hoje quero fazer uma indicação grandiosa aqui para você. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta aí, né? Imagine hoje, 2023, você ser brasileiro e chegar lá na França, lá na Europa, dizendo que você é inventor e tal, etc. Será que os franceses, os europeus iriam olhar ali para você, né? Já que a gente tem, a Europa sempre teve essa coisinha de superioridade, né, com os sul-americanos. Agora eu faço outra pergunta para você, meu querido amigo aqui do Súdito da Rainha. Imagine no século XIX e início do século XX, você chegar lá na França e dizer que você é inventor, aeronauta e tal, etc. E depois ainda conquistar os céus de Paris. A gente está falando aí de ninguém menos do que o gigante Alberto Santos Dumont, o gênio que deu asas ao homem. E eu quero indicar aqui para vocês essa grandiosa obra que, para mim, na minha humilde opinião, todo brasileiro tinha que ler esse livro aqui do grandioso Fernando Jorge. Tá aqui, é um escritor fenomenal, incrível, uma obra muito rica, com vários detalhes sobre as lutas, as conquistas. Cara, o Santos Dumont tem tantas conquistas que nós brasileiros nem sabemos, nem conhecemos. As inúmeras invenções que Alberto fez, ele ganhou muitos prêmios, assim vai. Cara, o Santos Dumont ganhou vários prêmios lá na França, que os brasileiros nem imaginam esse prestígio que ele tinha lá na França em pleno final do século XIX e início do século XX. É assim um livro maravilhoso que vocês precisam conhecer. Só que agora vem o meu protesto aí, né, cara? Porque daí vem um indivíduo aqui, um jornalista, né, chamado Leandro Narlock, e ele vem aqui, é um desmerecimento ao Santos Dumont que esse cara faz nesse livro aqui, que dá até nojo, assim, cara, algumas coisas que ele fala. O cara paga um pau do caramba pros irmãos Wright. Eu não entendi assim, por que ele desmerece tanto o Santos Dumont pra ficar pagando pau pros irmãos Wright, cara. É um negócio assim, porque você... Ai, não entendi a pegada desse cara. Tem aqui, né, cara, olha só o argumento dele aqui, né? Enquanto os irmãos Wright inventavam um avião, Santos Dumont construía balões. Mas como se os balões não fossem importantes para a história da aviação, né? Não só os balões, como os dirigíveis também. E é assim um desmerecimento assim total contra Dumont. O 14 bis não voava, dava pulinhos. Tá bom. Em 1906, um avião voar, a quilometragem que o 14 bis voou, né? Que inclusive o Fernando Jorge desmente esse argumento aqui desse Leandro aqui nesse livro, né? E além de outras besteiras que ele fala aqui, como os franceses se esqueceram de Santos Dumont quando conheceram os Wright. Muito pelo contrário, Santos Dumont continuou fazendo experimentos na França até quando os irmãos Wright foram para lá. Doente, deprimido, enraivecido, Santos Dumont se suicidou em 1932 e tal. Ele não estava deprimido ou enraivecido, né? Ele estava com esclerose múltipla, né? E depois eles fazem, né, um documentário, né, chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Também tem o capítulo de Santos Dumont,
aonde também desmerecem Alberto, né? E paga pau para os irmãos Wright. Só que aquela velha história, o avião, ele foi um conjunto de vários inventores intelectuais da tecnologia durante a história que criaram o avião. O avião, ele não é mérito só de uma pessoa. E o próprio Santos Dumont sabia disso. Porque aqui ele quer desmerecer que o Santos Dumont não criou o avião e tal, isso, aquilo. Né? Que o avião foi criado pelos irmãos Wright, etc. Mas o próprio Santos Dumont se dizia um dos pioneiros da aviação. E isso ele escreve em uma de suas cartas que o Fernando Jorge coloca aqui no livro. E nesse documentário ridículo que esse pessoal aqui do Guia Politicamente Correto fez, além de desmerecer Dumont e colocar o foco somente ali nos irmãos Wright, entrevistando somente americanos e tal, se esqueceram de vários outros inventores ao decorrer da história que ajudaram a criar o avião. Como, por exemplo, se você for pegar aqui, tá aqui o Ibn Firmas. Esse aqui eu trouxe lá da Bienal do Livro. O Ibn Firmas, ele é da Idade Média. E ele fez vários experimentos com asa delta, né, avião, entre outros equipamentos e tecnologias aí relacionadas à aviação. E o Ibn Firmas, ele é da Idade Média. Tudo bem, ele não pode ter construído uma máquina, mas ele foi um dos pioneiros da aviação. Se você pegar o próprio Leonardo da Vinci, o Leonardo da Vinci ele já tinha, né, ali os protótipos de avião, helicóptero e tal, e etc, etc. Então, é muito estranho, né, você ver um escritor, jornalista, ficar exaltando alguém que fez um voo lá no Kansas para poucas pessoas, né? E ficar assim desmerecendo o nosso gigante que fez o voo lá em Paris, contornando a Torre Eiffel, onde estavam todos os inventores de aviação do mundo na época, né? Os irmãos Wright demoraram muito para ir para a França, né? E assim, como eu costumo dizer, né? Os irmãos Wright, cara, se for comparar assim com o rock and roll, a história do rock and roll, os irmãos Wright são os Rolling Stones. Aquela banda legal ali, tá, influenciou, tal, mas tá ali, ninguém liga muito e tal, mas tem a sua relevância, né? Agora, Alberto Santos Dumont é os Beatles, né, cara? Dumont é os Beatles aí na história da aviação. E eu vou colocar aqui uma parte aqui que o Fernando Jorge escreve aqui pra gente. É um livro muito sério, nada a ver com esse aqui. Você deve estar se perguntando aí, né? Mas você tem esse livro aí, e aí vale a pena ler o Guia Politicamente Correto da História do Brasil? Eu acredito que vale a pena somente se você for iniciante na história. Se você já tiver um conhecimento maior aí sobre a história, eu acredito que não vale muito a pena. Ele acerta em algumas coisas, não vou dizer que ele acerta, né? Tem um capítulo desse livro aqui que eu gosto muito, que é esse aqui, né? Pequena coletânea dos nossos grandes autores. Eu acho que nesse capítulo aqui ele acerta, né? Realmente a gente não tem que, né, dizer amém para tudo que os intelectuais dizem, né? A gente tem que refletir um pouco aí sobre essa questão aí do mundo intelectual, né, cara? Então é isso. Mas se você quiser ler também, às vezes até para refletir sobre o que o cara fala, fica à vontade. Mas o Fernando Jorge, além de fazer uma
uma pesquisa bem histórica, né, a respeito de Santos Dumont. O Fernando Jorge, ele cita aqui, diferente desse documentário ridículo que eles fizeram aí, né, sobre a história da aviação, do pessoal do Guia Politicamente Incorreto, né, o Fernando Jorge, ele cita Ibn Firmas, né, esse grandioso árabe aqui, que inclusive o aeroporto de Bagdá, né, recebe o seu nome. Ele cita o próprio Leonardo da Vinci, entre outros personagens aí da história que contribuíram para a aviação. Mas ele fala aqui algo bem interessante que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente encerrar o nosso vídeo. Quem na história da aeronáutica alcançou o maior sucesso? Olha só o que ele fala aqui, quem na história da aeronáutica. Então já se vê que a gente tem várias pessoas que contribuíram para a criação do avião. Não foi somente um, não foi somente Dumont. A gente teve vários outros, né? Mas olha só o que o Fernando Jorge fala aqui. Qual foi o primeiro a conseguir resultados mais concretos, né, com aparelhos mais pesados que o ar? Então ele cita aqui, né, Sir George Cowley, William Samuel Hanson, William Crawford Mowat, Samuel Fortescue, Jean-Marie Lebris, Louis Pierre, Otto e Gustave Lambert, né? Ele fala aqui, né? Os irmãos Otto e Gustave Lambert, nascidos na Alemanha, né? Estudaram com minúcia o voo dos pássaros. O engenheiro eletricista francês Clement Ader fez tentativas de voo com aparelhos complexos, assim como os irmãos alemães aqui, né? O Otto, Gustave. E ele vem citando aqui, né? Vários aeronautas aqui, os irmãos Wright, Alberto Santos Dumont, e daí ele fala, né, não queremos opinar, o veredicto é do leitor, que é onde a gente vê que o Alberto Santos Dumont foi um gigante aí na história da aviação. Mas para provar de vez mesmo, que o Santos Dumont foi muito maior do que os irmãos Wright. Você sabe o que o Dumont fez com muitos dos seus prêmios que ele ganhou lá na França? Ele doava o dinheiro, ele pegava a grana, ele doava para a população, principalmente a população pobre de Paris. Ele pegava a grana, distribuía ali para todos os seus mecânicos, porque ele acreditava que a vitória não era só dele, era dos seus mecânicos também. Então ele pagava todos os seus mecânicos, ajudantes e etc. ali que contribuíram para as suas vitórias, doava parte da grana para a população de Paris, sempre levou o nome do Brasil mundo afora. Ele teve até alguns dirigíveis, balões e tal, que ele colocava o nome de Brasil, fazia questão de falar que era brasileiro, sempre voltava para o Brasil com os seus prêmios aí, conquistas. E quando ele fez 14 bis Demoiselle, que é outro avião assim, incrível, criado pelo Santos Dumont, sabe o que ele fez? Ele pegou os projetos, né? A engenharia do 14 bis, do Demoiselle, dos balões, dos dirigíveis, de todos os equipamentos, toda a engenharia relacionada ao avião. E o Santos Dumont, ele doa todos os seus projetos para a aviação ali francesa, para as escolas ali de aviação na França e para os próprios aviadores franceses ali, porque Dumont considerava o avião uma tecnologia que iria servir à humanidade inteira. O avião pertence à humanidade.
Essa era a grande ideia de Santos Dumont, enquanto os irmãos Wright queriam patentear o avião no nome deles. Vocês sabem por quê, né? Apenas para lucrar. Então, é como eu digo, Albert Santos Dumont é os Beatles e os irmãos Wright é os Rolling Stones. Tá ali, mas não chega perto dos Beatles, não. Mas e aí? O que você achou de tudo isso daí? A história da aviação é algo muito legal e curioso de se estudar. E aí, o que você achou aí de tudo isso aí? Escreve aí pra mim, meu. Deixa aí nos seus comentários. Eu quero ouvir. Eu quero ler, perdão. E fica aí a minha dica aí de Fernando Jorge pra vocês. Grande abraço aí. Fica em paz. Valeu!